Toda a sociedade segue de alguma forma o pensamento de um filósofo, esteja ele vivo ou não, conheça você ele ou não. E qual ideia essa frase passa? Diversas, mas queria destacar algumas, como por exemplo, o destino de muitos sempre foi encarregado sobre o pensamento de poucos. Uma massa sempre estará à mercê do pensamento de uma minoria, e ela mesma muitas vezes nem tem noção disso. Pensamentos importantes sobrevivem durante o tempo e muitas vezes vão influenciar pessoas em tempos que o filósofo muito provavelmente nem sequer sonhou que viria a acontecer. Uma forma de compreender a relação entre massas e liderança pode ser feita da seguinte forma, como muito bem ilustrou Ortega y Gasset no livro A Rebelião das Massas. Imagine uma sala de aula cheia de crianças e seu professor titular não comparece à aula. As crianças entram em algazarra, gritam, se esperneiam e fazem o maior escândalo. Passada a euforia, as crianças ficam desorientadas, pois não sabem bem o que fazer dentro da sala sem o professor. Essa é basicamente a relação entre liderança e as massas. Quando ela é retirada, surge a confusão e o barulho, mas acaba resultando consequentemente em desorientação. Isso ocorre porque a massa por si só não pensa. O que pensa são indivíduos cujas ideias acabam por manipular diretamente ou indiretamente as multidões. Por isso o pensamento anárquico é um absurdo, pois sempre existirão pessoas dispostas, interessadas e até mesmo necessárias para assumir alguma forma de controle. E nisso, o controle quanto mais absoluto for, mais ele se revelará absurdamente perigoso. Pois qualquer um que tenha controle total sobre uma massa de pessoas tem em suas mãos uma fonte de poder gigantesca, numérica e muito provavelmente histérica, pois as massas estão muito mais dispostas a se tornar passional do que de fato intelectual. Tenha noção do perigo que isso representa, pois se a massa é por si só burra, não é necessário um grande sábio para manipulá-la. É apenas necessário saber dizer as coisas certas. Isso pois as barreiras intelectuais presentes no pensamento de um aglomerado de pessoas é lamentavelmente baixo, se limitando geralmente ao lado emocional. Agora imagine que essa pessoa disposta a manipular toda uma massa populacional seja um psicopata com discursos inflados de ódio, pronto para apelar sobre os aspectos mais passionais de um povo. Para controlar uma multidão de pessoas não é necessário desenvolver grandes estratégias, primeiramente porque elas já foram desenvolvidas. O que é necessário a priori é o discurso, uma oratória que consiga se comunicar com o povo e atitude para realizar o tal. De nada lhe adianta ter um grande discurso e jamais colocá-lo para fora de seus lábios. Saber conhecer o tempo e seu público, quando se mostrar forte ou fraco, próximo das pessoas ou distantes delas, e, principalmente, saber medir exatamente cada palavra. Um grande orador sempre estará cercado de fiéis seguidores, mas lembre-se, aquele que prioriza a beleza do discurso ao invés do conteúdo de suas palavras é o mesmo retardado que se joga de um precipício para curtir melhor a vista, assim como aqueles que fecham os olhos para a verdade e abrem a mente para a burrice. Como já foi dito, se não me engano, por José Saramago, de nada adianta seus olhos enxergarem se a sua mente é cega. Saiba combater a mentira com a verdade, mas sempre saibam como combater, pois a massa necessita que se comuniquem para com ela de uma forma da qual consigam assimilar. Uma mentira contada da forma mais humilde e convincente possível se torna, aos olhos de um idiota, como a mais preciosa e frágil verdade. Mas uma verdade contada de forma não clara ou incompreensível será rejeitada pelos idiotas como o mais vergonhoso pecado. E como a massa é burra, saibam as consequências de tal e como um discurso bem contado ou mal contado afetam a mesma. Embora, felizmente, é importante ressaltar que uma verdade contada de forma eficiente e clara é uma força acima de qualquer outra.
Quando debater um assunto que não tenha noção que existem 3 possibilidades entre os enunciadores que irá definir o resultado de qualquer discussão. Quando você possui conhecimento real sobre o seu lado do argumento de seu público, mas não possui conhecimento aprofundado sobre aquilo que seu oponente defende e quem ele é. Neste caso, para cada vitória que você tiver em um conflito verbal, estará anunciada, para muito breve, uma dolorosa vergonha vinda de uma inevitável derrota. A segunda situação é quando você possui total conhecimento sobre o seu assunto, assim como quem é o seu público, e o mesmo acontece com relação ao seu conhecimento sobre as teses defendidas pelo seu adversário. Se você tiver a verdade do seu lado nessa hipótese, pode debater por dias a fio. A vitória estará inevitavelmente sempre ao seu alcance. Mas, com a terceira hipótese, se você entrar num debate sem saber o que defende, contra o que está lutando, assim como para quem e contra quem, não espere nada além do que uma infinidade de derrotas e humilhações, trazendo nada além de um desserviço para você e para a verdade, caso, obviamente, a tivesse do seu lado desde o princípio. Todos esses são ensinamentos muito básicos que nos foram ensinados na Arte da Guerra, um livro que já tem mais de 2000 anos. Um livro com mais de 2000 anos cujo conhecimento muitas vezes ainda não é visto com o devido respeito. O conhecimento real não vem das frases, mas vem da experiência daquilo que você vive. As próprias palavras servem para tentar você a procurar sentir e conhecer aquilo que acontece na vida real. A filosofia verdadeira, por exemplo, não são dizeres que surgem para que você possa vir eventualmente compreender o que é realidade. É exatamente o oposto. A pessoa tentou compreender a realidade e depois escreveu sobre as suas experiências vividas dentro de um plano da realidade. Os seus escritos são os relatos daquilo que testemunharam e sentiram na realidade. Não adianta você tentar comprovar uma experiência com palavras bonitas, pois a experiência real é exatamente aquilo que não é discurso. Então, sempre que ler ou ouvir algo, veja como aquilo se comporta dentro da realidade do ser e ao redor dele. Se aquilo se mostra fracassado ou simplesmente não pode ser comprovado, é por si só uma mentira. Logo, deve ser devidamente desprezada. Tomem essa atitude com cada conceito que irá lhe trazer uma cautela muito acima do público geral, lhe tornando aquele que se destacaria em uma massa, estando distante assim de ser um idiota útil. Não confundam humildade, cautela e covardia. São conceitos muito diferentes em sua teoria, mas lamentavelmente semelhantes em sua prática. Aqueles que não forem capazes de perceber os elementos dos quais diferem tais pontos entre si estarão sempre à mercê da manipulação doentia por parte dos inescrupulosos que já compreenderam essa questão há muito tempo. Então sejam fortes e defendam a verdade. Confortare estuir, sejam fortes, sejam homens.